Existe uma oração simples, feita de coração, que tem o poder de transformar para sempre a forma como você vive cada dia. Não estou falando de uma fórmula mágica, Esse encontro muda tudo. Muda a forma como você pensa, como você reage, como você ama, como você atravessa as dificuldades. E hoje quero te mostrar passo a passo como essa oração da manhã pode transformar a sua vida para sempre. Se este conteúdo está chegando ao seu coração, deixa o like agora e se inscreve no canal para receber mais mensagens que fortalecem a sua fé e a sua vida interior. Meu nome é Padre Gilmar e antes de entrar no coração deste ensinamento, quero começar com uma pergunta muito direta. Como você começa o seu dia? Não estou perguntando sobre a sua rotina de exercícios, sobre o que você toma no café da manhã ou sobre que horas você acorda. Eu estou perguntando sobre o primeiro movimento interior que acontece dentro de você quando abre os olhos. O que passa pelo seu coração antes mesmo de os seus pés tocarem o chão? Para a maioria das pessoas, a resposta honesta é peso, uma lista de pendências, preocupações que ficaram da véspera, medo sobre o que pode dar errado e às vezes uma angústia vaga que não tem nome definido, mas que já está lá, pronta para acompanhar o dia inteiro. Isso é extremamente comum, mas não é inevitável. E é justamente aí que a oração da manhã entra, não como mais uma obrigação a cumprir, mas como o gesto mais profundamente humano e libertador que existe. Reconhecer que não carregamos o mundo sozinhos, que precisamos de luz e que queremos viver com sentido. Deixa eu te contar sobre uma mulher que veio me procurar há alguns anos, vou chamá-la de Sara. Ela chegou completamente esgotada. Me disse que acordava todo dia com uma ansiedade que já começava antes de se levantar. Tinha um trabalho muito exigente, filhos pequenos, um casamento que precisava de atenção e sentia que tudo ao mesmo tempo estava pesando mais do que conseguia suportar. Havia lido livros sobre pensamento positivo, tentado técnicas de visualização, repetido afirmações, mas nada mudava de verdade. E então me disse algo que ficou gravado na minha memória. Padre, eu faço tudo o que me dizem para fazer para trazer paz, mas cada dia que passa me sinto mais vazia. Fiz a ela uma pergunta muito simples. Como você começa o seu dia? Qual é a primeira coisa que passa pelo seu coração quando abre os olhos? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois respondeu baixinho. A primeira coisa que sinto é medo. Medo de não dar conta. Medo de decepcionar. Medo de que algo saia errado. E ali estava o problema. Não estava no que ela queria atrair para a vida. Estava no lugar de dentro do qual ela estava vivendo. Estava na disposição interior com a qual ela iniciava cada jornada. Queridos amigos, vivemos num tempo de fórmulas rápidas e promessas instantâneas. A indústria da autoajuda movimenta bilhões de dólares por ano, oferecendo técnicas, métodos e segredos para transformar a vida. E há nisso alguma coisa verdadeira. Os nossos pensamentos e a nossa disposição interior importam muito. Mas há também uma confusão grande sobre de onde vem a transformação real. A oração da manhã não é uma técnica psicológica, não é um truque para atrair o que você quer. É o ato pelo qual você decide, antes de qualquer outra coisa, de onde vai habitar o dia. É a escolha de viver a partir do medo ou a partir da confiança, de começar pela queixa ou pela gratidão, de sair disperso para o mundo ou de sair com o coração ordenado. E essa escolha, feita com sinceridade e constância, transforma tudo. Quando falo em oração da manhã, não estou falando necessariamente de rezas longas ou de rituais complicados. Estou falando daquele momento sagrado em que, antes de qualquer outra coisa, você se coloca diante de Deus e diz: Senhor, este dia é teu, eu sou teu. Ajuda-me a vivê-lo com sentido, com amor, com paz interior. É um ato de humildade profunda. Reconhecemos que não controlamos tudo, que não somos onipotentes, que precisamos da sua graça para viver bem. E nesse reconhecimento há uma liberdade enorme, porque deixamos de carregar nos ombros o peso impossível de sermos perfeitos, de termos tudo sob controle, de nunca falhar. A oração da manhã nos liberta da autoexigência que esmaga e nos coloca na verdade. Somos filhos amados de Deus, não máquinas de produzir resultados. Há algo fundamental que a oração da manhã faz por nós e que poucas pessoas percebem. Ela ordena os nossos afetos. E isso é importante demais para passar em branco. Grande parte do sofrimento humano vem do que os filósofos chamam de desordem afetiva. Queremos coisas sem saber bem por que as queremos. Perseguimos objetivos que no fundo não nos vão trazer felicidade. Nos angustiamos com situações que não estão em nossas mãos.
Vivemos num estado de agitação constante porque o coração não tem hierarquia, não sabe distinguir entre o essencial e o acessório, entre o que é urgente e o que realmente importa. Então pedimos a Deus, a vida, ao universo que nos dê coisas que talvez nem precisemos. A oração da manhã sincera nos ajuda a colocar cada coisa no seu lugar. Nos ajuda a discernir o que é verdadeiramente importante e o que é ruído. Nos ajuda a soltar o que não podemos controlar e a assumir com responsabilidade o que depende de nós. Nos ajuda a parar de perseguir fantasmas e a começar a viver o que é real. Pesquisas da psicologia positiva, incluindo os trabalhos do Dr. Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, um dos fundadores da psicologia positiva, mostram que práticas de introspecção matinal, como meditação, oração e escrita reflexiva, estão associadas a níveis significativamente maiores de bem-estar emocional, resiliência e capacidade de tomar decisões. Não é magia, é o que acontece quando a mente e o coração têm um momento de silêncio e ordenação antes de enfrentar o dia. Deixa eu te falar sobre outro caso que me marcou muito. Conheci num retiro espiritual um jovem bem-sucedido, inteligente, dedicado, com uma carreira invejável do ponto de vista externo, mas ele me disse algo que revelava um abismo interior. Tenho tudo, mas não tenho nada. Perguntei se rezava, se tinha algum momento de silêncio interior ao começar o dia. Ele me olhou com estranheza genuína e disse: Padre, não tenho tempo para isso. Assim que acordo, já estou verificando o telefone, respondendo mensagens, organizando a agenda. E ali estava o problema. Ele começava cada dia mergulhado no ruído, nas demandas externas, sem nenhum momento de interioridade, sem esse espaço de silêncio e oração, vivia em reação constante, sem rumo interior, sem clareza sobre o que realmente importava. A vida dele era frenética, mas não era plena. Tinha objetivos, mas não tinha sentido. E quando não há sentido, por mais coisas que se conquiste, o vazio permanece. A oração da manhã nos dá esse sentido. Nos lembra para que estamos aqui, qual é a nossa vocação, o que significa viver bem. Não se trata de pedir coisas a Deus como se Ele fosse um dispensador automático de bênçãos. Trata-se de alinhar a nossa vontade com a dele, de abrir o coração à sua luz, de pedir que nos mostre o caminho. E quando fazemos isso, algo muda. Não necessariamente mudam as circunstâncias externas de imediato, mas muda a nossa maneira de vivê-las. Tornamo-nos mais serenos, mais capazes de enfrentar as dificuldades, mais atentos às oportunidades que a vida nos apresenta. Quero usar uma imagem que acho muito iluminadora. Imagina um lago de montanha. Quando a água está agitada, cheia de ondas e turbulência, não consegue refletir com clareza o céu, nem as montanhas ao redor. Tudo parece distorcido, confuso, mas quando a água se acalma, torna-se um espelho perfeito que reflete a beleza que a envolve. A nossa alma é como esse lago. Quando vivemos agitados, dispersos, sem momentos de silêncio e oração, não conseguimos ver com clareza, não conseguimos discernir bem, não reconhecemos as oportunidades nem os sinais que a vida nos dá. Mas quando começamos o dia com oração, quando deixamos que o nosso coração se serene na presença de Deus, então vemos melhor, escutamos melhor, agimos melhor, e isso transforma a vida. A oração da manhã também nos ensina a viver no presente. Um dos nossos maiores problemas é que vivemos constantemente fora do momento atual. Ou estamos no passado, ruminando erros, carregando culpa ou ressentimento. Ou estamos no futuro, antecipando catástrofes, preocupando com coisas que talvez nunca aconteçam. E enquanto isso, o único momento que realmente temos, o presente, escapa. John Kabat-Zinn, professor emérito da Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts e pioneiro nos estudos sobre a atenção plena, mostrou em décadas de pesquisa que a incapacidade de habitar o momento presente está na raiz de grande parte do sofrimento emocional humano. A oração da manhã nos ancora no agora, nos diz: este dia, este momento é o presente que Deus te oferece. Viva-o com atenção, com presença, com amor. Não desperdices a tua energia no que já passou ou no que ainda não chegou. Esteja aqui agora com todo o teu ser. E quando aprendemos a viver assim, descobrimos que a vida se torna mais rica, mais plena, mais significativa. Para que a oração da manhã seja verdadeiramente transformadora, ela precisa ser sincera. Não pode ser uma repetição mecânica de fórmulas. Precisa nascer do coração.
Precisa ser um encontro real com Deus. E para isso precisamos aprender a falar com Ele com simplicidade, com honestidade, com confiança, como falaríamos com um Pai que nos ama e que quer o nosso bem. Podemos dizer-lhe os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas esperanças. Podemos pedir-lhe luz para tomar decisões, força para enfrentar dificuldades, paz para o coração inquieto. E também, e isso é muito importante, podemos simplesmente estar ali em silêncio, deixando que o seu amor nos envolva sem palavras, sem pedidos, apenas na sua presença. Sara, aquela mulher de quem falei no início, começou a fazer exatamente isso. Cada manhã, antes de se levantar, ficava alguns minutos em silêncio e dizia a Deus com palavras simples: Senhor, este dia é teu, ajuda-me a vivê-lo com paz. Ajuda-me a ver o que é importante e a soltar o que não é. Ajuda-me a amar bem as pessoas que estão perto de mim. Não era uma oração longa nem elaborada, era simples, sincera, profunda. E aos poucos algo começou a mudar nela. Não é que as circunstâncias mudaram radicalmente de um dia para o outro. Ela continuava tendo responsabilidades, continuava havendo momentos difíceis. Mas ela mudou. Tornou-se mais serena, mais capaz de estabelecer limites saudáveis, mais atenta aos momentos de beleza e gratidão que antes não conseguia ver. E a partir dessa nova disposição interior, começou a tomar melhores decisões, a relacionar-se de forma mais autêntica com as pessoas ao redor, a encontrar soluções criativas para problemas que antes a paralisavam. A vida dela se transformou porque ela se transformou. E tudo começou com essa oração simples da manhã. Quero falar também sobre a gratidão, porque ela é parte essencial da oração da manhã que transforma. A gratidão não é uma técnica de otimismo forçado, é uma postura de coração que reconhece a realidade como ela é, com as suas belezas e as suas dores, e que escolhe enxergar, mesmo no meio das dificuldades, o que há de bom. Robert Emmons, professor de psicologia da Universidade da Califórnia em Davis e um dos maiores pesquisadores do mundo sobre gratidão, mostrou em seus estudos que pessoas que praticam gratidão regularmente apresentam níveis mais altos de bem-estar, dormem melhor, têm relacionamentos mais saudáveis e são mais resilientes diante das adversidades. Quando começamos o dia agradecendo pelo que temos, pelo que somos, pelas pessoas que nos amam, pela vida em si, algo se abre dentro de nós. Deixamos de viver na escassez e na queixa e começamos a viver no reconhecimento de que há muito mais graça na nossa vida do que costumamos perceber. Um coração agradecido é um coração que sabe ver, que sabe reconhecer, que sabe aproveitar as oportunidades. E isso não é magia, é fisiologia e espiritualidade caminhando juntas. Quando o coração está ordenado e grato, a mente pensa com mais clareza, as emoções são mais estáveis, as escolhas são mais livres. E tudo isso tem consequências concretas na vida real. Há também algo muito profundo na oração da manhã que precisa ser dito. Ela é um exercício de liberdade verdadeira. Porque a liberdade não é fazer o que nos apetece a cada momento. Isso é impulso, não liberdade. A verdadeira liberdade é poder escolher o bem, poder orientar a vida em direção ao que verdadeiramente nos realiza. E para isso precisamos de formação da vontade, de educação do coração. A oração da manhã é um ato de vontade. É dizer, mesmo que não me apeteça, mesmo que esteja com preguiça, mesmo que o telefone esteja chamando, eu escolho isso. Escolho começar o dia com Deus. Escolho colocar ordem no interior antes de me lançar para o exterior. E cada vez que fazemos essa escolha, fortalecemos a vontade. Tornamo-nos mais capazes de escolher o que é bom, mais capazes de resistir ao caminho fácil e ao prazer imediato. O jovem bem-sucedido de quem falei decidiu tentar. No começo custou muito, dizia-me. Padre, é mais difícil do que eu pensava. Assim que acordo, a mente começa a acelerar, a planejar, a preocupar. Não consigo ficar em silêncio. Disse-lhe, é normal. O seu coração está habituado a viver disperso, mas persevere. Mesmo que sejam só 5 minutos, mesmo que custe, aos poucos vai ficando mais fácil. E assim foi. Começou com 5 minutos de silêncio, simplesmente respirando, dizendo a Deus, aqui estou, ajuda-me a viver este dia com sentido. Aos poucos foi descobrindo o gosto por esse momento de paz. Os 5 minutos tornaram-se 10, depois 15, e a vida dele começou a mudar. Passou a tomar decisões mais alinhadas com os seus valores profundos, a relacionar-se de forma mais autêntica com as pessoas, a encontrar o sentido que tanto buscava, não porque a oração fez magia, mas porque deu a ele o espaço interior necessário para se escutar, para discernir, para crescer.
Quero falar agora sobre o sofrimento, porque a vida tem sofrimento e qualquer ensinamento que ignore isso é incompleto. Muitas vezes rezamos pedindo que Deus nos livre do sofrimento, da dificuldade, da cruz. Está bem pedirmos isso, é humano. Mas a oração da manhã também nos prepara para acolher o sofrimento quando ele chega, para encontrar sentido nele, para atravessá-lo sem sermos destruídos por ele. São João Paulo II, em sua carta apostólica sobre o sofrimento humano, escreveu que o sofrimento parece pertencer à transcendência do homem. É um dos pontos em que o ser humano é, de certa maneira, destinado a superar a si mesmo. E quando aprendemos a oferecer as nossas dificuldades, quando aprendemos a ver nelas uma oportunidade de crescimento, de purificação, de amor, então o sofrimento deixa de ser algo que simplesmente nos destrói e passa a ser algo que nos transforma. A oração da manhã nos dá essa fortaleza interior, nos prepara para enfrentar o dia com as suas luzes e as suas sombras, sabendo que não estamos sozinhos, que Deus caminha conosco. São Agostinho, no século V, escreveu uma frase que atravessou os séculos e continua sendo uma das mais verdadeiras que já foram ditas sobre o coração humano. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Vivemos em constante busca, em constante desejo de algo mais. E às vezes pensamos que se conseguirmos tal coisa, se alcançarmos tal objetivo, se atrairmos tal situação, então seremos felizes. Mas a experiência nos ensina que não é assim. Podemos conseguir tudo o que julgamos querer e ainda assim sentimos-nos vazios. Porque o que realmente precisamos não é isto ou aquilo. O que precisamos é descansar em Deus, encontrar nele o nosso centro, a nossa paz, o nosso sentido. E a oração da manhã é o caminho para isso. É um momento em que voltamos para casa, para o nosso verdadeiro lar interior. Mas este descanso não é passividade. Não é ficar parado esperando que tudo caia do céu. É descanso ativo, é paz com responsabilidade, é serenidade com compromisso. Quando rezamos pela manhã, quando entregamos a Deus o nosso dia, não estamos dizendo, faz tudo por mim. Estamos dizendo, ajuda-me a fazer bem a minha parte, dá-me luz para ver o que preciso fazer, dá-me força para levá-lo adiante, dá-me amor para fazê-lo bem. E então nos levantamos, saímos para o mundo e agimos, mas agimos a partir de outro lugar, não a partir da ansiedade ou do desespero, não a partir do egoísmo ou da ambição desmedida, agimos a partir da paz, da clareza, do amor, e isso muda tudo. Conheci uma senhora idosa que vivia sozinha, tinha problemas de saúde, a situação financeira era difícil, mas toda vez que a visitava, ela me recebia com um sorriso e uma paz que irradiava de dentro para fora. Um dia perguntei qual era o seu segredo, ela respondeu sem hesitar, Padre, cada manhã antes de me levantar digo a Deus, Senhor, dá-me o que preciso para viver este dia com amor. E Ele sempre me dá o que preciso, não sempre o que quero, mas sempre o que preciso. E ali está a chave, aprender a confiar que Deus nos dá o que precisamos, não necessariamente o que queremos, mas o que nos convém. E quando vivemos com essa confiança, com essa entrega, descobrimos que a vida, apesar das suas dificuldades, está cheia de graça, cheia de sentido, cheia de amor. A oração da manhã também nos ensina a viver em comunhão, porque não somos ilhas, somos parte de uma família, de uma comunidade, da humanidade inteira. E quando rezamos, não rezamos apenas por nós mesmos, rezamos pelos que amamos, pelos que sofrem, pelos que estão longe de Deus. Ampliamos o coração, saímos do nosso pequeno mundo de preocupações e nos abrimos às necessidades dos outros. E isso nos torna mais humanos, mais capazes de amar, mais capazes de servir. E paradoxalmente, quando deixamos de estar tão centrados em nós mesmos, quando nos abrimos aos outros, descobrimos que a nossa própria vida se enriquece, se enche de sentido, se torna mais plena. Há um perigo sobre o qual preciso te avisar. Às vezes podemos cair na tentação de converter a oração numa espécie de negócio com Deus. Se eu rezar, Deus me dará isso. Se eu fizer tal coisa, conseguirei tal outra. Mas isso não é fé, é utilitarismo. Deus não é um comerciante com quem negociamos. É um Pai que nos ama gratuitamente, sem condições. E a nossa oração precisa ser resposta a esse amor, não um meio para conseguir coisas. Rezamos porque amamos a Deus, porque queremos estar com Ele, porque precisamos da Sua presença. E se Ele nos der coisas além disso, maravilhoso. E se não nos der o que pedimos, também está bem, porque sabemos que Ele sabe o que faz, que Ele nos cuida, que Ele tem um plano melhor do que podemos imaginar.
A oração da manhã também nos ajuda a cultivar virtudes. Quando rezamos pedindo paciência, quando rezamos pedindo humildade, quando rezamos pedindo caridade, estamos abrindo o coração à ação de Deus, mas também estamos nos comprometendo a nos esforçar por viver essas virtudes. Não podemos pedir a Deus que nos torne pacientes se depois não estamos dispostos a praticar a paciência nas pequenas contrariedades do dia. Não podemos pedir humildade se depois não estamos dispostos a reconhecer os nossos erros. A oração sem vida coerente é vazia. Mas quando a oração se traduz em esforço real, em compromisso concreto, então sim, ela transforma a nossa vida. Vamos nos tornando mais parecidos com Cristo, mais capazes de amar como Ele ama. Quero falar também sobre a importância do silêncio na oração. Vivemos num mundo barulhento, constantemente bombardeados por estímulos, informações, mensagens, e esse ruído externo gera ruído interior. Não conseguimos escutar a nós mesmos, não conseguimos escutar a Deus. Por isso é tão importante que a oração da manhã inclua momentos de silêncio. Não apenas falar, mas também calar, estar, escutar. Uma pesquisa publicada na revista científica Heart mostrou que apenas 2 minutos de silêncio são mais relaxantes para o cérebro do que a música relaxante, medida pelos padrões de pressão arterial e circulação sanguínea. O silêncio não é ausência, é presença de outra qualidade. É o espaço onde Deus fala, não com palavras audíveis, mas com inspirações, com movimentos do coração, com uma paz profunda que orienta. O silêncio no começo pode ser desconfortável. Podem surgir pensamentos inquietantes, emoções que tínhamos reprimido, medos que não queríamos enfrentar. Mas isso faz parte do processo. O silêncio nos coloca diante de nós mesmos e às vezes não gostamos do que vemos. Mas é necessário, porque só quando nos conhecemos de verdade com as nossas luzes e as nossas sombras, podemos começar a sanar, a crescer, a transformar. E nesse processo, a presença de Deus no silêncio é curativa, é pacificadora, é transformadora. Não fujas do silêncio. Abraço é um presente. Muitas vezes nos desanimamos porque rezamos e parece que nada acontece. Pedimos algo com muita fé e não o recebemos. E então pensamos, para que rezo se Deus não me escuta? Mas aí estamos confundindo o enfoque. Deus sempre nos escuta, sempre. Mas nem sempre nos dá o que pedimos, porque às vezes o que pedimos não é o melhor para nós, ou porque o momento não é adequado, ou porque tem preparado algo melhor, algo que nem conseguimos imaginar. A oração não é para convencer Deus a nos dar o que queremos, a oração é para abrir o nosso coração ao que Ele quer nos dar. E o que Ele quer nos dar é sempre melhor. Lembro de um homem que rezava todos os dias pedindo uma promoção no trabalho, desejava intensamente aquilo. Pensava que isso lhe traria a estabilidade e o reconhecimento que buscava. Rezou durante meses e não conseguiu. Sentiu-se desapontado, até irritado com Deus. Mas pouco depois surgiu uma oportunidade completamente inesperada em outra empresa, um trabalho que ele nem havia considerado. Aceitou um pouco a contragosto e resultou ser a melhor mudança da sua vida. Não só ganhava melhor, como o ambiente era mais saudável, as responsabilidades mais alinhadas com seus talentos, as possibilidades de crescimento muito maiores. E então entendeu, Deus tinha escutado a sua oração, mas não lhe tinha dado o que pedia. Tinha lhe dado algo melhor, algo que ele não conseguia ver, mas que Deus via. Isso nos ensina algo fundamental, confiança. Precisamos aprender a confiar em Deus mesmo quando não entendemos, mesmo quando parece que Ele não nos escuta, mesmo quando a vida nos leva por caminhos que não havíamos escolhido, porque Ele vê mais longe, Ele conhece o final da história e Ele nos ama infinitamente. A oração da manhã cultiva essa confiança. Cada dia que lhe entregamos a vida estamos dizendo: confio em Ti, faça-se a Tua vontade. E essa atitude de confiança nos dá uma paz imensa, uma liberdade interior enorme, porque já não estamos agarrados aos nossos planos, estamos abertos ao que Deus quer fazer na nossa vida. E isso é libertador. A constância também é indispensável, porque a transformação não acontece de um dia para o outro. Requer perseverança, requer fidelidade. Não basta rezar uma manhã ou duas. É preciso tornar isso num hábito, numa parte essencial da vida. E no começo pode custar. Pode parecer que nada acontece, que nada muda. Mas é preciso confiar, é preciso perseverar, porque a graça de Deus age no silêncio, no escondido, de maneiras que muitas vezes não percebemos de imediato, mas está agindo, está nos transformando. E um dia, sem saber bem como, percebemos que já não somos os mesmos, que algo mudou lá dentro, que vemos a vida de outra forma,
que temos mais paz, mais clareza, mais amor, e essa é a transformação verdadeira. Deixa eu te dar agora algo muito concreto, porque sei que por vezes não sabemos como começar. A oração da manhã não precisa seguir uma estrutura rígida, mas pode ajudar a ter alguns elementos como referência. Começa por um momento de silêncio. Antes de qualquer palavra, fica quieto por alguns instantes. Deixa que o coração se assentente. Depois faz um ato de presença. Reconhece que Deus está ali, que Ele te vê, que Ele te ama. Em seguida, agradece. Nomeia 3 coisas pelas quais é grato naquele dia, por menores que pareçam. Depois entrega o dia. Senhor, este dia é Teu. Tudo o que farei, tudo o que viverei, entrego nas Tuas mãos. Pede luz para ver o que é importante. Pede força para enfrentar o que for difícil. Pede amor para as pessoas com quem vais te relacionar. E termina com um momento de escuta, de silêncio, de abertura. Deixa que a paz de Deus te envolva antes de te levantares. Isso pode durar 5 minutos, pode durar 20. O que importa não é a duração, mas a sinceridade. Não é a quantidade de palavras, mas a qualidade do encontro. E se um dia a oração sair difícil, se a mente não parar de divagar, não desanimes. Isso é normal, acontece com todos. O próprio ato de voltar ao silêncio, de tentar novamente, já é uma forma de oração, já é uma escolha de amor. Queridos amigos, a oração da manhã que transforma a vida não é uma fórmula mágica, é um encontro pessoal com Deus. É um ato de amor, de confiança, de entrega. É um momento em que decidimos começar o dia não a partir das nossas forças limitadas, mas a partir da fonte infinita de amor, que é Deus. É um momento em que ordenamos o coração, em que colocamos cada coisa no seu lugar, em que nos lembramos a nós mesmos para que estamos aqui e como queremos viver. E a partir dessa clareza interior, tudo muda. Não porque somos poderosos, mas porque Deus age em nós quando lhe abrimos a porta. Não porque atraímos magicamente o que queremos, mas porque um coração em paz vê melhor, decide melhor, age melhor, e isso transforma a vida concreta. Os relacionamentos, o trabalho, a maneira de enfrentar as dificuldades, a forma como amamos. Convido-te a tentar. Começa amanhã mesmo. Antes de pegar o telefone, antes de pensar na lista de tarefas, dedica alguns minutos a estar com Deus. Usa as tuas próprias palavras. Reza o Pai Nosso. Fica em silêncio. O importante é que seja um momento real de encontro. E faz isso cada dia, com constância, com fidelidade. E verás como aos poucos algo começa a mudar. Não de forma espetacular talvez, mas profunda, real, verdadeira. Porque a oração tem esse poder. O poder de nos transformar por dentro, de nos alinhar com Deus, de nos tornar mais humanos, mais livres, mais capazes de amar. E quando vivemos assim, a vida se transforma. Não porque somos nós que a controlamos, mas porque deixamos que Deus faça a sua obra em nós. E a sua obra é sempre obra de amor, de beleza, de plenitude. Confia nisso, confia nele. Dá-lhe a primeira parte do teu dia e observa o que acontece com todo o resto. E nos comentários aqui embaixo me conta qual é o maior obstáculo que você sente quando tenta rezar pela manhã. O que te impede de ter esse momento com Deus no início do dia? Escreve aqui porque a tua resposta ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo